O pão de queijo. Pão de queijo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Pablo Escobar Podcast. Meu podcast. Como vocês sabem, eu trago convidados. E hoje eu tô aqui com a doutora Isadora Biondo. Isadora Biondo, doutora, né, formada em Direito. E o que mais é a doutora Isadora? O que mais você poderia dizer que a Isadora é? Escritora, talvez. Certo. Mentora de mulheres. Que mais? Influenciadora digital. Influenciadora digital. Como assim é? É claro que é. Como é? Entusiasta da leitura. Entusiasta da leitura? O que é um entusiasta da leitura, Isadora? Algo que a pessoa faz com muita vontade, assim, que ela passaria horas fazendo, com entusiasmo mesmo. Uma entusiasta da leitura. Entendo. Você costuma recomendar muitos livros, né, para suas mentoradas. Sim. Você chama de lobas, né? Isso. Por que lobas, inclusive? Da onde veio essa ideia da matilha? Por que fazer uma matilha, né? E por que mulheres empreendedoras? Por que não outras mulheres? Qual que foi o rolê que te direcionou para isso? Então, na realidade, vem de um livro chamado Mulheres que Correm com Lobos, da Clarissa Pinkola Estés. Esse livro foi um divisor de águas na minha vida, então eu falo que ele é a Bíblia da mulher. Toda mulher deveria ler aquele livro. E eu sempre fui uma pessoa que eu me sentia esquisita, não inclusa, achava que era uma ovelha negra, algo nesse sentido. Era muito difícil eu ter ali o meu grupo de amizade. E depois que eu li o livro, eu descobri isso da matilha. Então ela cita até o conto do Patinho Feio, que ele só estava no ambiente errado, na verdade não tinha nada de errado com ele, mas que ela fala que essas mulheres ela tem que ir em busca desse grupo de mulheres, dessas pessoas que são semelhantes a ela. Então, geralmente, a gente tem esse movimento de ficar parada e achar que em algum momento a gente vai fazer amizade com alguém legal ou algo nesse sentido e não faz nenhum movimento. Então, a ideia da matilha era realmente proporcionar um ambiente com mulheres que eram parecidas comigo, que compartilhavam ali das mesmas dores, por isso empreendedoras, porque eu não tinha nenhuma referência na minha família de empreendedorismo feminino e a referência que eu tinha era muito distante, então pessoas que eu seguia no Instagram e tudo mais, e eu percebi que se essas mulheres não tivessem apoio, a chance delas desistirem ou acharem que tinha alguma coisa de errada com elas ou no negócio era muito grande, porque eu descobri que empreender é um teste de resistência mesmo, né, resiliência. Você descobriu isso no direito ou foi fazendo outra coisa? No direito mesmo, porque quando eu decidi separar a sociedade com meu pai, eu tive meu próprio escritório e ninguém me ensinou nada, então eu fui fazendo alguns cursos, outros foi na prática mesmo. E quando eu vi que o primeiro ano foi dificílimo, assim, dava só para pagar a conta, eu falei, gente, tá certo isso? Como assim? Tem uma coisa de errada comigo? Foi aí que eu fui percebendo que era esse o processo, que o início era difícil mesmo, que eu tinha ali que ter outras estratégias para aumentar ali o meu rendimento. Foi então que eu falei, não, peraí, eu acho que mais mulheres têm que saber disso para não achar que tem alguma coisa de errada com elas, ou às vezes desistir do negócio porque não entende essa fase, né? Então foi todo esse processo ali de passar esse conhecimento para as mulheres. E nesse ponto que você leu o livro, você diria que a leitura te ajudou nesse ponto específico da vida, assim, na transição do direito e tal? Ou em que momento que chegou esse livro que mudou a sua cabeça nesse sentido? Esse livro, ele veio, é que assim, eu demorei, ele é um livro bem grosso, tá até aqui inclusive. Ele é difícil de ler, eu tô ligado. Não consegui terminar essa leitura, porque é uma leitura um pouco pesada, mas eu e a Jéssica já tivemos acesso e é um bom livro. Mas não é uma leitura que eu diria que é pra qualquer um. Sim, porque quando você lê das duas, uma, ou você está na fase que você está lendo, ou você já passou. Geralmente aquele capítulo que te machuca é o capítulo que você já viveu, que você está vivendo. Várias vezes que eu decidi trancar, ali parar a leitura, era porque eu estava vivendo aquela fase e eu não conseguia aceitar que era aquilo realmente. E a pessoa que escreveu, a mulher, ela é escritora, psicóloga, foi psicanalista só de mulheres há mais de 20 anos, então ela mapeou esses comportamentos de mulheres e colocou naquele livro. Então é um estudo com base, apesar de ela usar contos e tudo, é com base em comportamento humano mesmo, ela chegou a fazer uma análise e tudo mais. Tem um respaldo ali, querendo ou não científico, quando você usa esses dados, né, das consultas que ela fez ali dos anos e tudo mais. Então é um livro realmente pesado e ele veio numa época que eu
já estava fazendo essa transição de sair do escritório do meu pai e ir para o meu, só que ninguém compartilhava daquele conhecimento, então eu não tinha com quem conversar. E foi aí que eu comecei a escrever cada vez mais. Então, hoje eu tenho, né, pilhas e pilhas de cadernos, que era onde eu resumia ali os meus livros, que era a maneira de eu tentar entender um pouco o que estava acontecendo na minha vida e o que o livro estava querendo dizer, de que forma que eu poderia colocar aquilo na minha vida, né? Entendi. Essa característica da leitura, você diria que é uma característica que você desenvolveu ou ela te acompanha desde novinha? Me acompanha desde nova. Eu lembro sempre de ver eu lembro muito na minha infância de ver a minha mãe em casa lendo livros, e minha mãe lia muito antigamente. Então eu sempre via ela com livros na sala, né, em todos os cantos. E aí, automaticamente, eu também fui desenvolvendo esse hábito da leitura. As minhas amigas do colégio também liam livros. E aí foi uma coisa que foi indo, só mesmo engatou quando eu comecei a descobrir o que eu gostava de ler. Então também foi um processo de autoconhecimento a leitura, porque ela só fica desinteressante quando você não sabe o que você gosta de ler. Quando você descobre os assuntos que você gosta, aí fica muito mais interessante você ler livros. Aí você deixa de ler pelo hábito ou pela obrigação e passa a ler por prazer, né? Você tá lendo porque você gosta daquilo que você tá lendo, não porque tem que ler ou alguma coisa assim. Eu ficava pensando, o que eu vou conversar com as pessoas? Eu vou conversar sobre outras pessoas? Eu vou falar só sobre trabalho? Que chato isso, né? Eu buscava ser uma pessoa mais interessante, tanto para mim mesma, para não só trabalhar e pagar conta, quanto também para as pessoas, porque se eu queria ampliar a minha rede de amigos, se eu queria encontrar pessoas que me tirassem ali da zona de conforto, eu tinha que ter ali uma noção desses conhecimentos e para me ajudar também na hora de tomar decisão, né? Não tomar decisão assim aleatória. Então eu também comecei a estudar como era a mentalidade de pessoas de sucesso, para também mapear esses comportamentos. Você se considera uma pessoa de alta performance? Eu me considero. Por quê? Porque eu tô sempre buscando sair da minha zona de conforto de alguma forma. Eu tento não ficar muito acomodada. E a gente não pode misturar isso com um caos. Porque uma época eu achava que sair da zona de conforto era estar sempre com aquele sentimento de ansiedade, de angústia, de agitação, né, de esperar o próximo passo e a próxima coisa e conquistar. Então eu descobri que é bom a gente viver na paz, que eu acho que a paz é o meio termo, assim, né? Certo. Sem grandes oscilações. Então eu saio da minha zona de conforto. Hoje eu busco sair da minha zona de conforto, mas tentar manter ali o máximo possível dentro desse limite, porque eu percebo também que quando eu oscilo muito, quando eu tô extremamente agitada, eu já percebi isso, quando abaixa assim com tudo, e aí eu preciso de dias de descanso, aí eu não consigo fazer mais nada. Então eu percebi que eu estava muito acostumada com esse caos, e aí minha vida vivia um caos, não necessariamente ruim, às vezes era algo que me fazia crescer, mas não me fazia bem. O fato de estar bagunçado é o que te fazia mal, não necessariamente o fato de você ter muita coisa pra fazer, no caso. Isso. Que coisa. Voltando à sua pequena influência materna da leitura, como que você diria que foi a sua infância, assim? Qual período que você lembra com carinho? Teve alguma situação, às vezes, que foi desconfortável, mas você olha pra hoje com um olhar diferente? O que você pode falar da pequena Isadora? Da minha infância? Nossa, difícil. Que período seria a infância? Dos 8? O mais novo que você consegue se lembrar e alguma memória que seja afetiva, né? Não necessariamente por positivo, mas alguma coisa assim. Por exemplo, se eu for lembrar da minha infância, a coisa que eu me lembro com mais entusiasmo é de desmontar as coisas. Eu era uma criança que desmontava tudo. E isso não era necessariamente bom, porque às vezes eu ganhava um brinquedo novo, brincava ali 2 horas com o brinquedo, aí eu queria desmontar pra ver como funcionava. Quem me deu o brinquedo ficava chateado, já quebrou e tal. E eu tava me divertindo muitas vezes com o brinquedo, me divertindo mais com o brinquedo quebrado do que com o brinquedo funcionando, sabe? Desmontava e montava outras coisas, assim. Então eu posso dizer, por exemplo, da minha infância, que eu era uma criança muito curiosa, né? O que se eu perguntasse pros seus pais, eles iam dizer de você, por exemplo? Então, eu acho que eu sempre fui uma criança muito observadora. Então, eu sempre gostava de ficar ali no meu canto, era acostumada a brincar muito sozinha com as minhas coisas. Não era uma criança, assim, muito sociável.
E uma memória positiva que eu tenho, que eu até comentei com a minha mãe esses dias da minha infância, foi de uma vez que eu enchi o saco da minha mãe pra dormir lá fora na barraca do Gugu. Tipo, eu queria fingir, eu sempre amei o céu, olhar as estrelas, então tinha uns canos, eu lembro uma vez também que tinha uns canos de PVC na minha casa e eu fingia que era um binóculo, tipo, colocava ali na lua, telescópio, né? Binóculo é assim, Isso. né? Verdade, errei o nome. E eu olhava pra lua, sabe, sempre foi o meu sonho olhar então eu gostava muito do céu, essas coisas assim, como que se diz, essas coisas... Associadas ao universo ou no sentido de... Acho que do universo, assim, essa coisa meio mística, tipo, eu sempre olhava e falava, gente, por que tem ali, né? Onde que acaba, sabe? Eu sempre ficava observando e me perguntando. Gostava de subir em árvore, apesar de ser super desengonçada, mas quando eu não tava assim em casa, tinha um pé de manga em casa, então eu gostava de subir, de pegar, não tinha esse hábito, mas eu me lembro de eu fazendo isso, né? Comia fruta do pé, sempre gostei desde criança. Você morava em uma zona mais rural ou era mais urbana quando... Não, na cidade mesmo, mas os meus avós, eles tinham uma casa onde tinha de tudo, tinha pé de manga, caju, acerola. A minha tia tinha um pé de jabuticaba, tanto que depois eu coloquei na minha casa, grande, um pé de jabuticaba. E numa das últimas casas que eu morei, que era um bairro mais periférico, a gente tinha pé de abacate, de jaca e manga e pitanga. Verdade, tinha esquecido. Muita fruta. Muita fruta. Eu não comia muito não comia abacate, na verdade, mas manga, pitanga eu comia muito. Então a gente subia lá, pegava. Você acha que essa influência de comer frutas quando você era pequena ajudou no seu processo de se tornar a musa fit que você é hoje? De se alimentar com muita regra e tal, né? Você cuida muito do que você come, faz bastante exercício, dá pra ver todo dia você tá lá pagando, como diz você, pra pessoa mais importante do dia. Então, você acha que tem uma influência? Como que você trata essa relação, assim? Ou foi uma coisa que às vezes você deixou na infância e você virou adulta e esqueceu um pouco e resgatou depois? Como que foi esse processo de autocuidado? Como que isso veio? Foi uma construção. Eu oscilei bastante, assim, com essa parte de alimentação. Quando eu era mais nova, a minha mãe regrava um pouco a gente, sim. Uhum. Ela cuidava o que a gente comia. Não me lembro, assim, da minha mãe forçando a gente a comer. Vocês eram em quantos irmãos e irmãs? 2. Era eu e o meu irmão mais velho. 8 anos de diferença. Então, a minha mãe, ela regrava um pouco, sim. Cuidava o que a gente comia e tudo mais. Eu comia besteira, as coisas, mas não era, assim, totalmente desregrado. Mas a minha maior dificuldade com a alimentação foi depois de grande mesmo, quando eu fui morar sozinha. Então, por exemplo, a minha mãe, ela não tinha muito hábito de tomar água, eu não desenvolvi esse hábito de tomar água, até hoje é algo muito difícil para mim. Então, foi uma coisa que foi desenvolvida e eu fui ter mais dificuldade ainda quando eu fui morar sozinha, porque eu queria só coisa prática. Então eu comia miojo, eu comia salsicha. Por que você diria que você chegou nesse ponto de, quando foi morar sozinha, só querer coisa prática? Você acha que era por causa de tempo? Tinha alguma outra influência? Você queria curtir? Qual que era o... Eu vivia num ritmo muito insano, né? Eu cheguei a ter 3 empregos simultâneos. Então eu trabalhava de manhã no meu irmão, à tarde eu trabalhava na Defensoria Pública e à noite eu fazia faculdade. E final de semana eu fazia freelancer, então eu era recepcionista de festa, trabalhava no salão como maquiadora, que eu já fui maquiadora. Então eu fiquei nessa rotina insana uns 2 anos, fazendo freelance, tendo 2 empregos, porque eu precisava de dinheiro. Mas assim... Eu não fui assim sempre. Não, mas você saiu de casa, vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Você tava lá na sua infância, subindo os pés de manga, né? Deve ter caído também alguma vez, você ralou, né? Você falou que era desengonçada. E aí, o que aconteceu, assim? Você transicionou pro começo da vida adulta, saiu da escola, foi fazer faculdade, e aí, vou morar sozinha. Como é que foi isso? Não, eu morava com a minha mãe, né? Esse período foi um período meio turbulento, porque eu tinha 18 anos, eu não sabia ainda que faculdade que eu queria fazer, então eu tava bem perdida. Certo. E na verdade, eu nunca soube de muitas coisas. Então eu sempre tinha muitas dúvidas com relação a mim. Era muito mais prático, na minha visão, naquela época, eu ceder... Tipo, deixa quieto, vou fazer logo o que as pessoas querem, do que eu parar, olhar pra mim e pensar. Então eu fiquei anos nesse movimento, do tipo, deixa pra lá. Beleza. Só que aí quando chegou no 3º ano do ensino médio, não dava mais, eu tinha que decidir.
E eu não sabia, literalmente eu não sabia, era uma das decisões mais importantes da minha vida, tinha um investimento ali do meu pai, né, comigo. Então eu escolhi fazer direito ali com as coisas que eu gostava, foi o que bateu, e eu fiquei 6 meses morando em Cuiabá e voltei para Sorriso, consegui um emprego aqui em Sorriso, na Defensoria Pública. Você foi para lá para estudar? Fui para lá para estudar, mas já tinha faculdade aqui, mas eu fui para lá para estudar porque a faculdade era melhor e tudo mais. Só que nesses 6 meses que eu fiquei lá, eu não consegui emprego e o meu namorado também morava aqui, que não me adaptei, não queria ficar lá. Eu falei, bom, eu só vou voltar para Sorriso se eu conseguir um emprego bom. Se eu não conseguir, eu não volto, daí eu fico aqui. E acabou que em julho, quando eu vim para cá, eu fui na Defensoria Pública, deixei meu currículo, não tinha experiência nenhuma, e deu certo. Eles me chamaram e na época era um emprego muito bom, ganhava 1.200 meio período. Mas era emprego tipo estágio ou era um emprego para advogar já? Como era que era estágio. E eu tava no 2º semestre, então assim, era o sonho de qualquer pessoa que tava no meu semestre conseguir um emprego desse, porque te dava muita prática. Tanto que foi lá que eu aprendi sobre direito de família, lá que eu... Sim, forjei a minha advocacia, sabe? Descobri o que eu gostava, me conheci muito trabalhando lá. E é um trabalho mais humano, né? Então a gente lida diariamente com pessoas carentes. Então me deu um aprendizado sobre humanidade que eu acho que eu não vou ter em nenhum lugar. E aí no penúltimo ano da faculdade foi que eu decidi sair de casa. Então eu tinha me programado para me formar e sair. Só que aí no penúltimo ano eu comecei a ter alguns conflitos ali, familiares, com a minha mãe, e eu percebi que esses conflitos estavam me atrapalhando para estudar, porque era um ano que eu precisava de um foco total nos meus estudos. Então eu fiz a OAB e eu vi que eu não passei por muito pouco, e mesmo sem estudar comportamento humano, eu percebi que aquele ambiente estava me atrapalhando. E aí foi quando eu comecei essa rotina louca de trabalho, porque eu tive que sair. Eu falei, bom, eu preciso me sustentar sozinha, né? Então eu vou sair de casa, estudar para a OAB, passar na OAB, e eu vou ter que dar um jeito de me manter. Você vê que é uma coisa muito comum, né? O adolescente que está entrando ali na fase adulta passar por essa transição e começar a ter conflito em casa, né? Conflito às vezes com o que ele quer fazer / o que os pais querem, ou às vezes com o que ele precisa fazer ali, mas com as coisas que ele tem que fazer em casa, ou às vezes até o senso de responsabilidade, né? Eu conheço alguns profissionais que são adultos, que moravam com a mãe, já tem 20 e poucos anos, na casa dos 30 já, mas ainda moravam com a mãe, mas que só começaram a crescer profissionalmente quando eles saíram de casa. Né? Então eu acho que faz parte da fase do ser humano, né? Tem um nível que você só passa se você sai de casa. Você diria que foi assim pra você também, aqui? Com certeza, assim, eu já sabia que estava no limite, e não que fosse uma questão com a minha mãe, igual você falou, é uma questão da idade mesmo, ali, dos conflitos que vem a ter, justamente por você já não ser mais um adolescente, né? Você ser um adulto e tá morando com a sua mãe. E teve um start, assim, do nada que, agora eu sou adulta, ou foi um negócio mais que quando você se deu conta você já estava pagando seus próprios boletos? Ou teve uma marcação, assim? Eu acho que quando eu dirigi um carro, quando eu tinha um carro no meu nome, que eu pensei, nossa, cara, agora eu tenho que ter cuidado, porque eu posso matar uma pessoa. Quando veio o senso de vou matar alguém, acho que sou adulto agora. Outra vez que me deu, tipo assim, um estalo do tipo, meu Deus, eu sou adulta, que eu lembro que uma vez eu estava em Cuiabá. Não façam isso, tá? Não é pra ninguém fazer isso. Tanto que eu nunca mais fiz, depois que eu percebi desse dia. Mas lembre que isso aqui é um experimento social para que vocês que estão assistindo não repitam os erros dos outros. Então, por favor. Já dizia hoje, o melhor aprendizado é você aprender com as histórias dos outros, né? Então prestem atenção nisso daqui. Mas eu lembro de uma vez que eu tava... Outro ponto que eu falei, nossa, eu sou adulto, foi uma vez que eu tava voltando de uma festa sozinha, bêbada, e eu ia passar por uma ponte. E eu tava muito bêbada, eu falei, gente, isso é muito perigoso o que eu tô fazendo, né, cara? Eu baixei o vidro e falei, meu Deus do céu, como isso é arriscado. Eu nunca mais fiz isso. Eu falei, não dá pra eu voltar pra casa desse jeito, tem que ter um limite ali, é muito arriscado. Não tem como. Também foi um momento que eu percebi que eu era adulto, que eu poderia fazer alguma coisa... Tem alguns starts, né? Ou alguma coisa comigo, ou... Na verdade, pelo menos pra mim, quando eu me tornei adulto, o maior medo era o que eu ia fazer com outras pessoas, não comigo. Era muito mais, tipo, pensava, nossa, acho que é por causa do direito também. Falava, nossa, eu posso matar alguém sem querer, dirigindo um carro...
sei lá, eu pensava nessas possibilidades, assim. Você comentou que trabalhou com portaria de festa e também, né, nessa questão de ter voltado de festa ali alguma vez ou outra. Qual que é a sua relação com festas? Qual que foi o momento da sua vida que você começou a sair? O que elas significam pra você hoje e o que elas já significaram? Qual que é a sua relação com eventos? Eu sempre amei eventos, né? Tanto que no meu período festeira, as pessoas amavam as minhas festas, porque sempre tinham temas. Eu não gosto do comum, eu não consigo fazer uma coisa assim, Isa, só joga um negocinho assim e a gente não dá. Assim, não consigo. Você viu, né? Eu me sinto muito mal. E não é porque algumas pessoas... já escutei pessoas falando, que eu quero me aparecer. Não é isso, gente. É porque é sem graça. Parece que eu preciso tocar as pessoas de uma forma diferente, senão não vai ter graça. Entre fazer uma festa por fazer e fazer uma festa do jeito que eu quero, eu prefiro não fazer. Se for pra eu fazer, improvisado. Uhum. Então, eu sempre enxerguei as festas, assim, como um momento de alegria, né? De você se divertir. É um momento especial para aquela pessoa. Então, eu lembro uma vez que eu trabalhei como recepcionista e era de uma debutante. Foi muito legal. Então, você vê ali todas as fases da debutante, tá ali ajudando ela com cabelo, com não sei o quê. Eu gostava desse cuidado com o outro, sabe? Acompanhar ensaios de fotografia quando eu era maquiadora, o dia da noiva, participar de um momento importante na vida da pessoa, porque a festa é uma celebração, né, da vida, de alguma forma. Então, você tá viva, você tá celebrando algo e a festa tem que simbolizar isso. Então, todas as minhas festas, elas simbolizavam alguma etapa da minha vida. Já fiz o Boteco da Isa na minha casa, que era o período ali onde eu recém fiquei solteira, que a gente fez um pagode. Teve o Carna Isa, olha só, eram nomes assim, onde também era um carnaval que a gente fez improvisado lá na minha casa, mas teve banda de pagode, teve um monte de coisa, eu fiz open bar de cerveja, e como eu já trabalhava em eventos, então eu organizava muito rápido, assim. Tinha os contatos também, né, ajudavam? Então em 3, 4 dias eu conseguia organizar tudo, eu amava organizar, eu sempre gostei de organizar as coisas. Eu falo, eu demoro pra querer organizar, mas quando eu começo, assim, fica... perfeito, tem que ser do jeito que tá na minha cabeça. Então eu gosto desse negócio de ver uma coisa na minha cabeça se materializando ali fisicamente. E a festa, pra mim, ela proporciona isso. Festas eletrônicas, eu falo pras pessoas, eu vou muito mais pela roupa do que pelo rolê. Tipo assim, a música, eu gosto de me vestir de um jeito diferente, sabe? Porque a festa eletrônica você pode se vestir de um jeito muito legal e eu achava isso Existe uma liberdade máximo. muito grande nos clubes, principalmente de música underground ou de festival, né? Que são duas vertentes completamente diferentes, que se você já viu After Movie, você deve ter visto o jeito que a galera se veste. É sempre umas coisas assim, com um pontinho na cara, você cola umas maquiagens diferentes, né? Às vezes a pessoa fabrica a roupa só pra ir na festa. Não, eu sempre achei o máximo isso. O som, obviamente, mas muito... É tipo brincar de casinha. Quando eu era criança, eu gostava de brincar de Barbie. Sempre amei Barbie. Porque você escolhe, né? A Barbie, não sei o quê. Eu amava montar a casinha da Barbie, sabe? Montar todas as coisinhas. E aí, a hora que eu terminava, parece que perdi a graça. Uhum. É mais ou menos assim com evento e com festa. Eu gosto mais da preparação, que roupa que eu vou, de ir com os amigos, de estar lá, do que da festa em si. Depois que eu chego lá, que eu fico 2, 3 horas, já quero ir embora. Tipo, já foi o êxtase pra mim da festa. Uhum. Então, hoje, né, não era sempre assim. Antes eu queria ficar até o final. Então, pra mim, a festa, ela representa isso, uma celebração, talvez uma liberdade, dependendo da festa. A festa pra você, ela é um marco, então, pelo que você me descreveu, né? Você costuma usar uma festa para marcar alguma coisa. Marcar um término, marcar um evento novo, uma situação nova na vida, né? Uma fase nova, pelo que você falou, né? O Carna Isa e tal. Agora eu tô meio off, assim, de festa. Até tava conversando com uns amigos que a minha última festa, assim, que eu fiz de celebração foi em 2022. Faz 3 anos. Então eu tô meio enferrujada disso, de festa. Não sei que ponto da vida que a gente fica tão rígida assim. E acho que até eu fiquei
um pouco menos divertida, assim, também. Mas você já parou pra pensar que essa experiência com os eventos e esse seu negócio de se doar e de ver a coisa acontecer, hoje você aplica nos eventos que você faz da Matilha? Isso que eu ia falar, eu lembrei agora que tem os eventos da Matilha, né? Os encontros com as meninas que a gente faz. Teve o evento também que teve... Faz quanto tempo que foi? Dezembro do ano passado, daqui a pouco tá chegando, né? Vai fazer esse ano de novo? Ah, eu pretendo, né? Vamos ver. Eu pretendo sim fazer isso. Então, mas você já parou pra pensar que às vezes essa sua paixão de não da curtição, mas do evento, da celebração em si, ela pode ter sido ressignificada para um propósito maior hoje? Hoje os seus eventos, eles não são mais só para a celebração, eles são para a transformação. Você já olhou por essa perspectiva? Legal, não tinha olhado. Eu percebi que continuei nessa pegada dos eventos, mas da transformação não tinha percebido, mas realmente faz sentido, porque conforme você vai avançando, você vai tendo mais ideias, né, de eventos. E eu lembro que nesse último que eu fiz da Matilha, que foi o Matilha do Empreender, eu tava lá. Tá. Eu era o único homem. Eu e mais um outro rapaz das fotos eram os únicos homens. Verdade, eles ficaram até com medo, né? Ficaram assim, meu Deus, não fica. Nunca vi tanta mulher junta de vermelho num lugar só. Verdade. Mas foi um evento muito legal. Então, obrigada, eu fiquei com um pouco de receio, assim, quando eu fui fazer, porque era algo muito diferente, assim, do habitual, a questão do quadro, o logo, então eu falei, não, ou elas vão amar e aceitar muito, ou elas vão achar que eu tô, assim, viajando. Só que como eu já tinha trabalhado o aquecimento do meu público ali, 30 dias, bastante engajada nas redes sociais. Então, o evento foi como se fosse uma continuação, né? Então, acabou que deu super certo. As pessoas já sabiam mais ou menos o que esperar de você. É isso. Eu já tinha essa constância ali na rede social, nos stories, estava ali conversando com elas direto. Então, elas estavam querendo ir para esse evento, né? Tá aí, rede social. Você ainda, até hoje, a gente fala que você é uma influenciadora e você reluta. Mas deixa eu te perguntar, que momento da sua vida, no meio dessa loucura toda que foi a vida da Isa, que você começou a publicar com constância, a fazer conteúdo? Por que você começou a fazer conteúdo? E em que momento que seu conteúdo começou a se transformar, não mais em conteúdo de direito, mas sim um conteúdo de empreendedorismo feminino, de falar mais de você e da sua experiência para com os outros? Como é que foi essa jornada da Isa nas redes sociais? Eu ainda era sócia, em conjunto com o meu pai. Nossa, eu nem lembro, faz tanto tempo. A gente esquece de certas coisas, né? O exercício constante de lembrar das coisas é uma coisa que as pessoas não praticam e faz com que a gente esqueça muitos méritos que nós temos, sabia? Totalmente. Totalmente. Mas eu lembro que eu comecei postando as coisas de direito. E na época, o que me vinha na mente era assim, eu preciso falar. Ainda que eu fale errado, ainda que eu fale de qualquer jeito, mas eu preciso falar. E como eu iniciei a minha advocacia com perspectiva de gênero, então o que é essa advocacia? Uma advocacia que ela tem um olhar mais voltado para a mulher. Então ela analisa o contexto histórico ali da mulher, o que a mulher passou e tudo mais, e observa ali as necessidades e tudo mais, e tenta colocar isso dentro do processo. Então é um olhar um pouco mais delicado para a realidade da mulher e um estudo histórico mesmo, cultural ali do que a mulher passou ao longo dos anos. Então quando eu comecei a entrar nesse processo de conhecimento ali, dessa parte histórico-cultural da mulher, eu percebi que eu precisava falar. Falei, bom, eu preciso de alguma forma colocar isso que eu estou estudando para fora, para as pessoas saberem que existe aqui em Sorriso uma profissional que atua nessa área. Não conhecia nenhuma outra na época que fazia esse serviço, esse trabalho. Então eu falei, bom, se eu não falar, ninguém vai aparecer. E eu vi uma oportunidade ali de estar divulgando o meu trabalho. E aí, conforme eu fui postando, falando na rede social de qualquer jeito e tudo mais, eu percebi que como que isso estava ligado com o comportamento humano. Porque conforme eu fui atendendo, eu via casos muito semelhantes entre si, e o comportamento humano, o comportamento da outra pessoa, do parceiro, eram idênticos, assim, que elas atraíam. Perfis de mulheres também que iam no meu escritório eram muito parecidos. Foi aí que eu comecei a estudar comportamento humano,
porque eu percebi que o processo em si não ia auxiliar essas mulheres. Era um trabalho muito mais profundo. Então, se eu não auxiliasse elas de outra forma, daqui 2, 3 meses elas bateriam lá com outro tipo de processo, um outro tipo de problema, porque não tinha solucionado a dor. Então, todo o processo judicial, na verdade, ele é um reflexo de uma dor que não foi curada, que não foi resolvida no relacionamento, durante o relacionamento, e aquilo se externaliza num processo, você coloca um terceiro para resolver uma dor, um problema que o casal não conseguiu, e eles não conseguiram justamente por essa falta de se conhecer, por essa falta de centramento. Então foi quando eu percebi que eu precisava estudar mais a fundo esse comportamento humano, por que as mulheres aceitavam certos tipos de situações, para eu conseguir auxiliar elas melhor, até mesmo no atendimento, de que palavras que eu deveria usar, cuidados que eu deveria tomar, porque eu também não conhecia na época, né? Então, através desse estudo, você começou a saber, né, dessas dores e tudo mais, e isso foi transformando o seu conteúdo, não foi uma coisa que você mudou de uma hora para outra? Não, foi transformando, porque daí elas começavam a me perguntar, eu gosto muito quando você conta dos seus casos, porque qual que era a dinâmica que eu fazia na época? Quando eu atendia uma mulher, eu sempre postava nos stories o que aquela mulher me ensinou. Qual foi o aprendizado que eu tive com a história daquela mulher? Era até um exercício de presença, assim, pra mim. Então, daí eu contava ali do direito de coisas que elas achavam que era de uma forma e não era. E, ao mesmo tempo, eu dizia essa parte de comportamento humano. Como que é fácil a gente entrar nesse lugar diante do contexto histórico, cultural e algumas crenças que as mulheres tinham que era normal, comum, esperadas, e elas não percebiam essa ligação com a história, com tudo que a gente tinha passado, e que, na verdade, não tinha nada de diferente nesse comportamento. Pelo contrário, é idêntico. Porque eu atendia muito no meu escritório mulheres que replicavam o mesmo comportamento porque todo mundo estava fazendo. Aí eu falava para elas, olha, não é porque é comum que é normal. É porque é comum, porque faz bem para você. Então, foi entrando aos poucos nesse processo de fazê-las olharem para si mesmas também, sair um pouco desse lugar de olhar para o outro, de querer resolver um problema do outro, ou muitas vezes muitas chegavam lá e falavam, eu quero arrancar tudo dele. Eu falava, olha, não é por aí. Isso não vai resolver isso que você está sentindo, né? Então foi mais ou menos esse processo. Aí o meu conteúdo foi mudando, e aí depois foi quando veio a oportunidade de dar mentoria para mulheres, que também as pessoas começaram a me perguntar se eu dava mentoria individual, como que funcionava. Só que na época eu sentia que eu não tinha passado por coisas suficientes para ensinar. Não sei, de alguma forma eu sentia que eu ainda não estava nesse lugar. Estava pronta. E aí depois, né, meses depois, hoje, do ano passado para cá, depois que eu fiz o meu evento, depois que eu definitivamente consegui encerrar um ciclo que eu gostaria muito ali de vivências e aprendizados, aí sim eu me considerei, digamos assim, pronta para compartilhar e andar lado a lado com elas, né? Porque também não é enxergar o mentor como uma figura de superioridade, mas um guia mesmo que vai estar ali do seu lado para te conduzir, na verdade, para te fazer enxergar melhor a situação. Geralmente alguém que passou por coisas parecidas ouviu situações semelhantes às suas e soube como lidar ou como ajudar outra pessoa, né? E além de ter passado pela minha situação de vida, além de ter estudado muito comportamento humano, milhares de livros e principalmente comportamento humano de mulheres, também tinha as histórias das mulheres que eu já atendi, que conectavam ainda mais com tudo isso que eu tinha vivido. Então, quando uma mulher chegava até mim, dependendo do que ela me falasse, eu sabia exatamente a fase da vida que ela estava. Porque eu vou auxiliar e vou conduzir mulheres que estão numa fase do processo que eu já passei. Entende? Não pessoas que estão, por exemplo, não tem como eu
ser mentora de uma mulher que está como que eu posso dizer? Sei lá, almeja algo que pra mim é muito distante. Eu me sinto próxima das minhas mentoradas e eu acho que... São pessoas que estão num nível de proximidade ali do que você passou recentemente, digamos assim. Isso, tanto que eu falo muito pra elas. Hoje eu me sinto preparada porque tá fresco na minha mente. E vocês têm que pegar esse pensamento, isso tudo, enquanto tá fresco, enquanto eu tô vivendo isso. Porque depois que passar, eu não... Igual você perguntou, né? Lá atrás do Instagram, meu Deus, nem lembro. Passou já. Mas hoje eu tô com um sentimento de liberdade, com um sentimento de se priorizar, com esse movimento de perceber a influência do ambiente. Então, usar isso para impulsionar pessoas é algo muito bom. Porque acho que se você não faz algo com esse movimento, acaba virando ego, né? Não sei, eu tenho essa impressão. Fica meio reprimido, você vai usar pra quê? O quanto você diria que esse seu estudo para ajudar outras pessoas no quesito de relacionamento, de comportamento humano e tudo mais, influenciou na sua própria vivência e nos seus próprios relacionamentos? Ah, me ajudou. Me ajudou muito a enxergar os meus padrões. Aquilo que eu fazia quase que automático e achava que estava certo. Então, me auxiliou muito nessa parte... Por quê, assim? Pra quem tá assistindo que não te conhece, dá um exemplo prático. Um exemplo... Eu era uma pessoa muito reativa. Certo. Tomou, levou, sabe? É que tá com a resposta sempre na ponta da língua. Isso, a minha mãe me chamava de bocuda. Isadora é bocuda. Em todos os aspectos, Me né? identifico. Então, eu tinha resposta pra tudo. Eu era uma criança que perguntava demais, mas que ao mesmo tempo morria de medo. Então, só que essa reação, em determinado momento, fazia as pessoas se afastarem. Então, eu percebi que eu não conseguia... Eu tinha um cuidado com as pessoas que eu gostava, com os meus amigos, mas eu não tinha um certo cuidado para falar com eles. Você tinha um tato que era mais no campo de ação, mas quando se tratava do campo de oratória, você pecava um pouco em soltar demais. Totalmente. E é tanto que até hoje eu tenho um pouco de receio, porque eu já tive muito bloqueio com isso e de ter percebido. Então, eu tinha amigos meus que me adoravam e falavam pra mim, né? Nossa, Isa, sou muito grato por que você fez por mim. Eu falava, gente, mas eu te tratava tão mal. Como que você... Elisa, você sempre foi sincera comigo. Porque eu chegava pra ele e falava, pelo amor de Deus, para de fazer isso. Por que você tá fazendo isso com você? Por que tá aceitando esse tipo de coisa? Não sei o quê. Sabe? Não, vem aqui. E aí vinha aqui, tipo, cuidava da pessoa. Então, alguns amigos entendiam realmente que era o meu jeito, sabe? Mas é algo que eu tento me policiar de vez em quando volta. Mas hoje é algo que eu reconheço, que eu vejo. Então, tem muita coisa que realmente eu não reajo, eu espero, penso, depois reajo. Na dúvida, não faço nada. Aí acaba se tornando um comportamento... Pode parecer até um pouco passivo, às vezes até me atrapalha, porque daí eu me paraliso em situações que eu tinha que... Mas aí a filosofia me ajuda a desenvolver isso de reagir com a resposta correta, porque daí eu penso em circunstâncias e em situações da minha vida antes delas acontecerem, escrevo, reflito sobre elas, e aí quando elas acontecem, eu tenho uma resposta. Então também foi uma maneira que eu encontrei de não me paralisar tanto, porque eu não tinha um meio termo, né? Ou era mega reativa, eu ficava travada. Então também é algo que eu tô desenvolvendo. E isso veio também dessa questão de estudar os outros e aí você aplicar esse conhecimento em si. De olhar e falar, isso aqui é um padrão que eu também tenho e tal. Totalmente. Mas antes de ir para esse comportamento humano, começou em mim. O autoconhecimento. Então, quando eu advogava para mulheres, que eu entendia ali o contexto das mulheres, né, o que a gente passou, os nossos comportamentos, eu comecei a olhar muito para mim. E aí, conforme eu fui me conhecendo, aí sim que eu fui fazendo esses movimentos de, opa, peraí, aqui é algo que me incomoda. Por que isso me... Então, quando eu tinha conflito com as pessoas, geralmente o instinto era de julgamento do outro. Por que essa pessoa fez isso comigo? Não consigo aceitar. Você diria que era um pensamento vitimista?
De você se colocar, às vezes, sempre numa posição de que a pessoa tá te atacando e é sempre o mundo e nunca você assumir a responsabilidade do que estava acontecendo? Não, eu acho que eu assumo bastante responsabilidade. Eu sou autocrítica até demais. Então era o contrário. Eu acho que era o contrário. Era mais o discurso do tipo assim... qual comportamento eu tive que fez com que a pessoa fizesse isso comigo? Entendi. Então você tomava o partido da dor do outro, da coisa que o outro estava expelindo ali em você e ainda agregava isso a você no sentido de tentar achar em você a culpa. Isso, e daí depois, quando eu vi que tudo girava em torno da culpa, aí eu fiz esse movimento de tipo, por que eu estou tão incomodada com isso? Se foi um comportamento do outro, né? Então eu comecei a me questionar isso e eu comecei a me questionar também, a analisar o meu comportamento e ver ali de que forma, o que eu poderia ter feito para ter dado aquela reação, mas aí não assumir toda a responsabilidade para mim, mas entender que estamos em graus de consciência diferente. Então essa pessoa está enxergando algo que eu não estou enxergando, eu estou enxergando algo que ela não está enxergando e a gente precisa sentar e conversar. Entender que cada um começa de uma etapa diferente. Isso. Filosofia pura. Onde eu estou neste exato momento, tanto que eu até falo para as pessoas brincando, ai, quem é você? Eu não sou, eu estou. Amanhã eu posso ser outra pessoa completamente diferente. Eu sou aquele tipo, não que eu seja... Eu gosto de estabilidade, até demais. Mas é engraçado como que hoje eu aceito que tudo é impermanente, né? Assim, tranquilo. As pessoas que eu convivo, sabe? Vai mudar em algum momento. Hoje eu já aceitei isso, eu lido melhor com a impermanência. Mas uma época eu era extremamente controladora. É algo que eu me policio muito, assim, aprendi a entregar. E depois que eu fiz isso, os resultados Uma coisa vieram. que eu identifico muito quando você fala é essa questão de ter dificuldade de desapegar das pessoas, sabe? Isso é uma coisa que eu tô tratando recente até, não é uma coisa que eu tinha costume, assim. Eu sempre fui muito apegado às pessoas num ponto de que se eu fiz uma amizade ou construí uma coisa com você, eu não quero deixar você embora, sabe? Não no sentido de ser controlador ou coisa do tipo, mas de sempre ficar indo atrás, mesmo quando a fase já passou. Entende? Tanto que até com relação a relacionamento é uma coisa que eu tive muita dificuldade, porque no relacionamento, quando as pessoas terminam, geralmente há um afastamento. Eu não sou a pessoa que gosta do afastamento. Eu tento trazer a pessoa, não, vamos ser amigo, mas vamos manter um laço. Eu gosto de você, independente da gente estar junto. Só que não é uma coisa que dá certo em muitas camadas na nossa sociedade, né? Então, é mais recente, assim, dos últimos 4 anos aí, depois que eu casei com a Jéssica, que eu comecei a entender que esse desapego das pessoas é uma coisa que é necessária e não é necessariamente ruim. Não é porque, tipo, eu estou ficando sem amigos, eu vou morrer sozinho, sabe? Não, as coisas são cíclicas, né? As pessoas, elas vêm em fases da nossa vida e muitas vezes nós evoluímos, elas evoluem, ou às vezes, né, alguém fica parado e outra pessoa evolui, mas assim, as fases se desencontram. Né? E é importante reconhecer que quando esse desencontro acontece, não adianta você ficar tentando segurar a pessoa, porque quando a fase muda, cara, as cabeças mudam, né? Aí até as conversas que você gostaria de ter, você já não tem mais, você não consegue ter. Aquilo que você considerava importante se torna superficial, aquilo que talvez fosse superficial agora é importante. Então toda essa dinâmica de tipo entender que as pessoas passam, entender que são fases, entender que cada um tem o seu tempo também, é uma coisa que pra mim é bem recente. Então quando você fala isso, me traz esse... Olha só, tem outra característica que parecemos aí, né? Só que em posições diferentes, claro. Eu não me considero uma pessoa apegada no outro. Nunca foi? Não, eu já fui, obviamente. Mas de uns anos pra cá, desde esse maior período que eu fiquei solteira. Mas qual que é a minha dificuldade? Que vem de um apego, querendo ou não. Confiar no outro. Então, pra mim, relacionamento é algo extremamente vulnerável. Porque eu estou confiando no outro. Você diria que a sua dificuldade, então, ela tá no processo inverso de mim. Eu tenho muita facilidade de me entregar e dificuldade de me afastar. Você é o contrário. Exatamente. Olha só. Exatamente. Não é que eu não goste da pessoa. Mas eu preciso me sentir segura de alguma forma, só que nem eu sei direito ainda o que me proporciona essa segurança. Hoje. Então fica difícil a pessoa saber o que ela tem que me oferecer. Então, eu me considero uma pessoa bem desapegada, e essa parte do controle é no sentido de querer controlar
as circunstâncias, a previsibilidade. Porque a previsibilidade, ela me gera confiança. Por isso que eu sou uma pessoa muito de rotina. Eu amo saber o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou comer, onde estão minhas coisas. Apesar de ser desorganizada em outras, mas a minha rotina, essa previsibilidade me dá paz. Eu me sinto bem fazendo isso. Se a gente trocasse de lugar, a gente ia ficar louco. E eu sinto que com as pessoas, quando você tá num relacionamento, você não tem essa previsibilidade. Não dá pra você saber. Você pode estar... Isso me mata, você não viu, né? Você pode falar uma coisa aqui com o seu parceiro, isso pode ressoar nele de um jeito completamente diferente, pode mudar totalmente a forma como ele te vê e acabar o relacionamento. Uhum. Isso pra mim, eu ficava, gente, como que eu vou entrar num relacionamento? Tipo, o que eu vou fazer? Então, essa é uma parte um pouco ruim do conhecimento. Tipo, quando eu olhava alguém no relacionamento, eu falava, baita corajosos. Eu até escrevi um texto sobre isso. Uhum. Gente, é muita coragem você estar num relacionamento, principalmente hoje em dia. Porque, só que aí eu penso na outra perspectiva da confiança. Como que nos meus amigos eu confio? E eu não tenho isso, esse controle? Sabe, existe ali uma dança da conexão, existe ali uma liberdade, não tenho esse medo, esse receio, confio no nosso vínculo. E aí eu cheguei na conclusão que me trouxe um pouco de paz, que o relacionamento amoroso, o casamento, que assim seja, ele é uma amizade com intimidade. Basicamente. É uma amizade com intimidade. Então vão ter fases, você vai estar confiando no outro, você tem que ter um diálogo, confiar de que quando algo acontecer vocês vão conversar a respeito disso e não viver naquela montanha russa, porque eu também acreditava que realmente eu precisava sentir uma paixão intensa, né? Claro que tem aquele período mais, mas eu também percebi que a química era um gatilho de algum trauma, alguma coisa muito familiar pra mim, e não amor. É aquele amor romântico de Hollywood, né? Que engana muito a cabeça das pessoas. E hoje eu tô esperta, então ter essa percepção sobre o amor tem me ajudado em relacionamentos em todos os sentidos, porque daí entra essa questão de respeitar o tempo do outro, da pessoa respeitar o seu, de você entender que é uma construção, então não adianta eu acelerar e querer ficar muito junto ou afastar demais. Então é saber entender realmente que é uma dança onde você confia que as coisas, que tudo vai ser construído ali em conjunto. E se não for, eu também tenho aquela percepção de que não era para ser. Eu tenho muito convicto hoje isso em mim, que ficam os vínculos que tem que ficar, que tá compatível com a fase de vida que você tá, e aqueles que não estão vão achar ali a frequência, né, a intimidade mais compatível. Eu penso dessa forma. Então, quanto mais eu me alinho, parece que mais pessoas compatíveis, assim, eu vou encontrando. Por isso que é algo próprio, né? Esse alinhamento próprio mesmo. Hoje eu recomendo para as pessoas que às vezes me perguntar, né? Porque eu e a Jéssica acabamos nos tornando referência para muita gente por conta da nossa dinâmica. E aí, gente de relacionamento e coisa vem perguntar, como é que vocês fazem? Como é que é? Tal, não sei o que, vem pedir dica. E uma coisa que eu falo, assim, que eu acho que é uma tecla constante é, se você tem a intenção de casar, não pense em alguém que você gostaria de casar. Pense em alguém que você gostaria de ser o melhor amigo até a morte. Totalmente, que é as conversas. Porque assim, é até engraçado isso que a gente tá conversando, porque são tantas camadas quando a gente fala disso de relacionamento. Ser humano, né? Qualquer área da antropologia sempre vai ser muito... E aí eu até tava conversando com uma amiga sobre isso, porque olha que louco. É isso que você falou. No final, tem que ser uma pessoa que tem uma conexão ali, sexual, porque é o que vai diferenciar de uma amizade. Tem que ter ali, não adianta. Aqui tem que ter, porque é o que vai diferenciar de uma amizade. Certo. Ok. Só que lá no final, isso não vai fazer diferença. Esse é o ponto que eu ia chegar. Então, no fim da vida, quando... Isso não vai ser tão importante. Quando tá todo mundo velho, a gravidade fez efeito para os dois lados, não sobra a intimidade. Só sobra as conversas, o companheirismo. Então são muitas fases que você vive com a pessoa e já são outras pessoas também a entender que acho que o relacionamento
o que geralmente, acredito eu, pelo que eu já acompanhei também, que ocasiona os términos, é quando um tá em constante evolução, olha pra si, tá aqui, muda e o outro continua o mesmo. Então, também entender que acho que tem que ter essa mudança em conjunto. Não é assim, meio que um puxa o outro, eu sinto isso. É complicado, porque quando você falou, né? Quando a gente entra no mérito de antropologia e psicologia, teria até que chamar a Gabi pra essa conversa. A doutora Gabriela é outra pessoa que vai ser convidada pra vir aqui falar um pouquinho, porque assim, outra pessoa com experiências incríveis, mas assim, entrando nesse mérito, como que eu vejo baseado no que eu estudei? Que depende de cada caso. Tem relacionamentos com pessoas que só vai funcionar se as duas pessoas forem monótonas. Que numa situação dessa, se eu coloco, por exemplo, uma pessoa como você, que é muito acelerada, que tá sempre querendo construir, fazer coisas e conhecer gente e tal, não sei o que, não daria certo. Porque daí é da pessoa. Tem pessoas que têm essa personalidade que é mais pacata, ela gosta da ideia de viver num sítio, cuidando das galinhas, entendeu? Gosta da ideia de viver numa casinha ali sempre, tipo, do início ao fim da vida, na mesma casa, na mesma cidade, sabe? Tem outras pessoas que não, tem pessoas que se pensar nisso deixa a pessoa louca. Como assim viver num lugar só a vida inteira? Você tá maluco, entende? E aí o que é complicado do relacionamento é que você tá falando de duas pessoas que geralmente são diferentes, mas existem características que elas precisam ter que se complementem. Aí entram os estereótipos que eu acho meio bestas, se você for olhar, que é o estereótipo do amor romântico, o estereótipo de que os opostos se atraem, ou o outro estereótipo que diz que as pessoas têm que ser parecidas. Na verdade, tudo isso é balela. Por quê? Se você é parecido ou se você é diferente, o que vai mudar são os arquétipos da sua personalidade na essência, não, sei lá, se você gosta mais de sair do que de ficar em casa. Entende? É tipo, eu sou uma pessoa que sou naturalmente narcisista e você é uma pessoa que é naturalmente controladora. Como que a gente vai dar certo? Entende? Agora, se eu sou um narcisista e você é uma pessoa que é muito submissa no quesito de personalidade, sim, funciona. Mas é tóxico e tal, não sei o quê. Existe o padrão que a gente olha isso e fala, é tóxico. Mas existem muitos narcisistas que entendem e aprendem a conviver de uma forma, entre aspas, saudável com isso, que eles se alimentam desse amor recebido de uma forma diferente. E existem muitas pessoas que são submissas no sentido de elas precisam da aprovação do outro, que conseguem encontrar um narcisista nessa mesma situação e eles conseguem ter um relacionamento duradouro que vai até o fim da vida. Entende? E pra eles tá bom. Por mais que qualquer um que olhe de fora fale, meu Deus, que bizarrice. Mas pra eles tá bom. Então esse lance do relacionamento é complicado, porque a gente olhar da visão, por exemplo, eu do relacionamento que eu tenho com a Jéssica, olhar para um relacionamento que você tenha com uma outra pessoa, nunca vai dar certo. Porque você é uma pessoa diferente, a pessoa é uma pessoa diferente, a dinâmica de você... Então assim, não dá pra colocar, não, 100% é isso aqui, toda vez vai funcionar. Não, mas não existem verdades absolutas em absolutamente nada. Pois é. Não existem verdades absolutas. Aí que é o difícil, porque quando a gente começa a conversar sobre isso, a gente sempre tenta colocar coisas que sejam mais gerais, né? Mas como que você coloca uma verdade geral se o geral não se aplica a todo mundo? Não, mas não existe. Eu falo para as pessoas, aqui eu estou dizendo a minha percepção sobre relacionamentos. Então, obviamente, são verdade, não é uma verdade absoluta. Existe a questão do contexto, a dinâmica do casal, que é isso que você falou, que é totalmente individual, mas uma coisa é certa, você tem que se sentir segura dentro do relacionamento que você tá. Então a confusão, ela é um indício que aquele relacionamento não tá te fazendo bem e de alguma forma você não está sendo nutrido. Hoje eu enxergo dessa forma. Não que o seu parceiro tenha que ser o responsável de te nutrir em absolutamente tudo, te entregar tudo aquilo que você anseia, que você precisa. Mas primeiro você tem que saber o que te nutre, que a gente estava conversando, que a maioria das pessoas não sabe. Sim. Não sabe falar sobre o que sente, dizer o que nutre. E segundo, eu acredito que então entra essa questão do diálogo, saber o que me nutre. E segundo, perceber ali no relacionamento, né, qual que é a dinâmica, se faz sentido pra mim, não no sentido de querer mudar o outro, eu olho muito isso hoje, mas assim, eu me sinto segura desta forma. Essa pessoa, ela vai me oferecer esse mínimo, sabe, pra eu me sentir segura dentro do relacionamento? Ou eu sempre me pergunto, né, mas por que eu estou me sentindo ansiosa? Por que essa pessoa tá me despertando isso? Né? Que momento que eu tô sentindo esse sentimento aqui? Eu tento
observar, sempre trazendo essa responsabilidade para mim, no sentido de não querer mudar o outro, mas perceber se realmente vai fazer sentido com o que ele é e o que eu sou, a gente se manter ali naquela conexão. Porque também é muito ruim você estar com alguém, você querer que a pessoa seja uma coisa e a pessoa ser outra. É ruim para você, é ruim para ele, não é bom para ninguém. Então, esse foi um dos últimos aprendizados, assim, que eu tive das últimas vezes que eu E o relacionamento, querendo ou não, ele é uma decisão, né? As pessoas, elas têm a impressão de que é, por causa do amor romântico de Hollywood, de que é uma coisa que você não escolhe. Você se apaixona e é mágico e tudo vai, e flui e tal, não sei o quê. Geralmente elas estão se guiando pela paixão, não pelo amor, não pelo respeito, não pelo o conjunto de outras características aí. E a paixão, ela é um combustível engraçado, porque ela é tipo a gasolina. Você taca a gasolina, pega fogo muito rápido, mas apaga bem rápido também. Então, assim, a paixão só vai durar até o momento que você começar a morar com a pessoa e, sei lá, pegar uma toalha molhada embaixo da cama, em cima da cama, pegar os cabelos no ralo, entendeu? Aí você começa a diminuir a paixão. Agora, quando é uma escolha, quando você escolhe fazer dar certo, quando você escolhe, que nem no seu caso, você falou, por que eu tô me sentindo estranha? Acho que é por causa disso. Mas isso deriva do meu comportamento, deriva do comportamento da pessoa. Vou sentar e vou conversar com a pessoa. Vamos sentar e vamos conversar sobre isso, porque eu me incomodei com isso, isso e isso. Eu não gostei da sensação, não quero que se repita e tal, não sei o quê. Só que o complicado é que nem todo mundo tá preparado pra ter essas conversas. Que é as conversas difíceis que evitam as situações difíceis, né? Não levar pro lado pessoal quando você tá num relacionamento, né? Eu nunca levei nada pro lado pessoal, isso em nenhum relacionamento, seja de amizade, seja o que for. Pelo contrário, quando uma pessoa chega pra mim e fala que ela não gostou, eu agradeço. Falo, olha, muito obrigada, porque não tinha a mínima ideia disso e a gente não sabe o que magoa o outro. Então eu não sei o que magoa o outro. É importante que o outro me diga para que eu me policie. Até aconteceu isso numa amizade recentemente, que ela pegou, me mandou uma mensagem, assim, um textão gigantesco falando de alguns comportamentos ali que não gostou que eu tive. E eu tava numa fase bem difícil, então eu tava mais impulsiva, assim, mais reativa. Na hora que ela falou aquilo, eu validei na hora, eu reconheci. Falei, olha, obrigado por ter me falado. A gente não escolhe o que magoa o outro, isso também é um comportamento muito comum das pessoas, né? Tipo, alguém fala algo, eu falo que me magoa, e a pessoa, ao invés de tentar entender, ela tenta justificar o porquê que ela teve esse comportamento. Sendo que eu não escolho o que magoa no outro, não tem como eu dizer pra ele que não foi nada demais. Então eu validei o que ela me disse, reconheci, pedi desculpa, expliquei por que eu tive aquele comportamento e falei que eu ia me policiar mais nas próximas. E a pessoa até ficou assim, sem palavras, né? Porque acho que geralmente nesse contexto... Aí depois ela elogiou a minha postura de dizer dessa forma, de validar. As pessoas não estão acostumadas com essa maturidade. E é algo que eu tento fazer nos meus relacionamentos, realmente, em todos, assim, amizade, familiar, porque é muito melhor que a pessoa chegue pra você e fale do que fique de indiretinha, do que se afaste, do que de qualquer outra coisa. Então eu valorizo isso e reconheço e ajo assim para a pessoa continuar sendo honesta comigo e a gente construindo ali um vínculo. Muita maturidade da sua parte. Mas agora... A gente tenta. Vamos falar da Underground, doutora Isadora? Pra quem não está ciente, pra quem só acompanha esse canal, não acompanha o restante do meu trabalho, ou não conhece aí nos stories da Isadora, porque ela vive postando também coisas com a música, eu sou produtor musical e eu fiz uma música baseada numa história que a doutora Isa me contou de um relacionamento que ela teve. E eu queria que você me contasse essa história de novo agora aqui, ao vivo, a público. Porque hoje você se demonstra essa pessoa super madura, né, e tudo mais, mas ninguém nasce assim. Como ela mesma falou, é um processo, você estuda, você se dedica, você passa por experiências ruins e aprende com elas, passa por experiências boas e aprende com elas, né? E como foi a sua vida amorosa? Para você chegar no nível que você tá hoje. Pelo que você passou, assim, sem citar nome, sem entrar no mérito, sim, mas o que você poderia dizer que foram coisas que te aconteceu que hoje, cara, isso aqui me aconteceu e eu aprendi isso. Isso aqui me aconteceu e eu aprendi aquilo. Nossa. Sem chorar, vai. Não, capaz. Passou a fase do choro já. Eu falei brincando, tá? Pode ficar à vontade. Pode chorar, você tá em né? casa. Se quiser, tranquilo, não. Tem um travesseiro aqui, ó. Eu vou me segurar pra não chorar. Tá bom. Logo eu, né? Olha, difícil nomear assim, porque foram muitos aprendizados. Relacionamento é uma ótima maneira da gente olhar pra si. Eu costumo falar pras pessoas, é muito confortável e é muito fácil você ficar sozinha.
você não lida com situações desconfortáveis na parte de relacionamento, você não precisa olhar pra si. Você tá ali convivendo, tanto que às vezes você nem percebe comportamentos seus, né? Você convive com as pessoas do teu círculo de amizade, é tudo muito estável. E o relacionamento, eu tava muitos anos sem namorar, então ele veio pra mim numa fase que eu tinha que enxergar certos comportamentos em mim que eu não enxergaria sozinha. Então, quando falam que o relacionamento é um espelho, é realmente isso. Os conflitos que existem ali no relacionamento, eles servem como um espelho para fazer você olhar para os seus próprios. Então, o que originou ali a música que você fez, ele me mostrou muito sobre essa questão de comunicação, como é importante no relacionamento, como eu sempre tinha me relacionado com pessoas que se comunicavam. Neste relacionamento não tinha uma comunicação, ou eu achava que tinha, mas não tinha. Igual eu te falei, foi uma coisa muito confusa, assim, é difícil até de explicar o que aconteceu, mas me ensinou muito a importância dessa comunicação e de ser honesta, assim, desde o início. Então, hoje em dia, eu tento ser o mais transparente possível desde o início, para evitar me envolver emocionalmente com a pessoa, para daí depois ter esse tipo de percepção. Então me ensinou muito esse relacionamento, me ensinou sobre a questão de como a gente olha para si mesma, sobre o que é importante para mim no relacionamento, porque eu sempre tenho anotado o que é importante para mim no relacionamento, mas tinha muitas coisas, convicções que eu nunca tinha parado para pensar. E aí, quando eu me envolvi com essa pessoa e eu percebi, nossa, isso faz muita diferença. Eu tô dando valor para características que não são tão importantes assim e tô deixando outras valiosíssimas de lado. Porque ele tinha muitas coisas disso que eu tinha definido como importante, mas aí eu falei, não, gente, não é isso. Isso não é tão importante assim. Então, me ajudou muito nesse sentido de me conhecer, ainda mais conhecer esse meu outro lado, de como a Isadora se relacionaria, mas também ter essa percepção de o que é importante para mim no relacionamento. O que realmente faz eu me sentir segura, nutrida, e Entendo. saber ali fazer essa... O que remete a você a seguinte frase, citação da letra da Underground, tá? Ai, meu Deus... Você me trancou em uma jaula e chamou de abrigo da tempestade que estava lá fora. Disserte sobre. Me remete muito isso. Sobre o que é amor pra gente. Que muitas vezes, essa letra dessa música me remeteu também que acho que a prisão ela não está associada com grades. Então você percebe, lá fora tem a tempestade, mas aqui tem as grades. Né? Então, a grade e a tempestade lá fora. Ambos são ruins, se você parar para pensar. É mais ou menos aquela metáfora de você estar numa jaula e a porta está aberta e você continua ali na jaula. Me remete mais ou menos isso, sobre o que a gente considera como amor e o que de fato ele é. Eu ainda acho que... Eu acredito que naquela época eu tinha essa percepção de que amor estava associado a isso, de ter que abrir mão de muitas coisas e de prisão, sabe? E hoje, como você vê o amor? Companheirismo, total, parceiro de vida, assim. Enxergo de outra forma. Porque eu achava que era amor naquela época, né? E aí eu percebi que eu precisava mudar o que era amor para mim, as minhas percepções sobre amor. Então eu também tive que mudar isso, porque se eu tivesse muito claro para mim o que é o amor, qual é o amor que eu gostaria de receber, qual é o tipo de amor que eu mereço, isso não teria acontecido, talvez. Ou aconteceria, mas não por um longo período.
Então me ensinou muito sobre isso. Hoje, como você tem um contato muito grande com mulheres das mais diversas áreas aí dentro do contexto de empreendedorismo, mas também dentro do contexto da advocacia, né? Você atende muita gente. Você diria que é uma visão que você vê muitas mulheres trazendo para você? É uma dor meio comum, assim? Ou você acha que foi uma coisa mais sua, assim? De olhar para o amor como uma coisa que a pessoa idealiza, mas que na realidade o que ela quer é outra coisa? Eu acho que, na verdade, eu acredito que... Não sei se é só com mulher, mas eu percebo muito do público feminino que eu atendo e de algumas coisas que eu já li a respeito. Que as mulheres, elas colocam toda a sua vida no companheiro amoroso. Uhum. E eu acho que é o contrário. Eu acho que o amor é você entender que essa pessoa que está do seu lado, ela é um companheiro de vida, uma pessoa que vai te auxiliar ali, você na sua vida, em todos os aspectos, um parceiro mesmo, alguém que você pode confiar, que tem com quem você conversar, mas não no sentido de colocar toda a sua vida e responsabilidade da sua vida em cima dessa pessoa. Então eu ainda sinto muito esse movimento das mulheres em colocar toda essa responsabilidade da felicidade, da vida, de resolver as coisas no parceiro, no relacionamento. Por isso que elas ficam nessa busca, porque acredita que aí quando tiver a pessoa, tudo vai se resolver. Quando eu tiver, tudo vai se resolver. Quando na verdade eu acho que é o contrário. Quando você tá num relacionamento e você entende que ele é o seu parceiro, mas que você também precisa fazer esse exercício de olhar para você, para saber o que te incomoda, para conversar, aí sim que o relacionamento anda. Eu acho que quando você tá com alguém, é o momento ainda maior de você olhar para si, sabe? Porque senão o relacionamento não vai crescer, não vai evoluir. Pelo contrário, vai se apagando, porque foi o que aconteceu comigo, pelo menos, porque as coisas vão te incomodando, aí você repete para você mesma que isso não está te incomodando, vai colocando debaixo do tapete, até que não tem mais conserto. Então, é realmente um ato de você olhar para si e dizer, nossa, isso realmente me incomoda, eu estou chateada com isso. E aí muitas mulheres não... Eu sei porque eu já tive esse lugar de a salvadora, a mulher que, né, não sente nada. Já te colocaram nesse lugar? Já me colocaram nesse lugar. E aí quando você entra nesse lugar, você não consegue ser vulnerável. E aí o relacionamento não cresce, não vinga, porque você vai colocando tudo debaixo do tapete. Então, é tudo comunicação, né? Não teve jeito. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, né, que foi prolixa, você não colocar toda a sua... Isso não é amor. Na minha visão, Isadora, você colocar toda a sua vida no parceiro. É um voto de confiança, mas você entender que você tem que se nutrir de outras coisas para que quando você estiver com o seu parceiro, você esteja inteira. Porque vai ficar muito pesado para o outro ele ter que suprir as necessidades dele e as suas. Pensa. Relacionamento não é sobre preencher alguma coisa que falta, é sobre transbordar algo que tem de sobra. É isso aí que eu acabei de falar. É a frase bonitinha, entendeu? Pra colar no fundo do caminhão, assim. É isso aí que eu acabei de falar. Então, quando a gente vai pro relacionamento com esse sentimento de falta, a chance de dar ruim é muito grande. Agora, quando a gente tá tranquilo, quando a gente tá leve, então eu percebi que eu precisava melhorar isso em mim. Até então eu não enxergava que eu tava nesse lugar. Mas aí, quando eu me relacionei, eu vi que realmente eu tava e eu extraí o máximo de aprendizado daquela situação. E hoje eu realmente agradeço por ter acontecido, porque uma hora ia acontecer, eu não ia enxergar sozinha, assim, tinha que acontecer as coisas da forma que tinham que acontecer. Dito isso, com os seus aprendizados de relacionamento, de vida e toda essa questão de estudos antropológicos que você fez associados às pessoas, né? Como você diria que isso impactou na sua vida profissional? Porque uma coisa é o relacionamento. Eu me conheço, agora eu sei que eu não gosto disso, eu gosto daquilo. Mas e o que eu quero no quesito de trabalho? Será que eu tô no lugar que eu gostaria de estar? Será que eu sou a pessoa que eu gostaria de ser? Como que você visualiza isso hoje para quem você é, para a jornada que você está construindo, né? Com relação a migrar
um pouco mais do que seria só o escritório ali, só a advogada, para essa pessoa que está numa outra posição, porque hoje você não é só a advogada, você é a Isadora, que as pessoas vão atrás quando tem aquela situação ali de empreendedorismo feminino, aquela situação de estar, né, na questão de direito de família, as pessoas que estão procurando às vezes uma ajuda que não tem necessariamente a ver com direito. Então como que você vê essa transição e como que esse estudo, né, que você fez ao longo da vida te ajudou nessa loucura que está sendo isso aí? Eu vejo essa transição como uma etapa natural. Uma etapa natural do processo. Eu não fico mais pensando sobre isso, eu só penso em... Eu fui melhorando o meu trabalho e fui deixando ele mais compatível com quem eu sou hoje. Então, para mim, foi uma etapa meio que natural fazer isso. Então, assim, eu já estou aqui advogando para a família, já percebi que eu tenho que ir mais na raiz. Então, peraí, como que foi meu processo de transformação? E aí foi quando eu fiz o desafio Priorize, validei o meu método, olhei para a minha história. Então, foi realmente uma etapa, foi como descascar uma cebola, assim. Foi uma etapa muito natural, eu não vejo isso como uma grande transição, sabe? Não, foi uma coisa que foi fluindo, foi acontecendo, eu fui me permitindo fluir, até a minha advocacia mudou hoje também, então o nosso foco é muito mais em planejamento matrimonial das mulheres do que no direito de família em si, guarda, família, alimentos. Olha que legal, você foi da consequência e foi lá na raiz e agora você está tratando antes de... Aí, tá vendo? Muito legal. Porque eu comecei a atender essas mulheres e eu percebi que quando o processo acabava, que elas ficavam com os bens, elas não sabiam administrar direito esses bens. E na maioria das vezes acontecia alguma situação, uma circunstância dentro da família que elas perdiam esses bens, ou não sabiam direito administrar, ou não sabia a importância de deixar isso já documentado. Muitas não sabiam nem quantos bens tinham no seu nome, então ficava um pouco com um filho, um pouco com o outro. E aí quando eu percebi isso, aconteceu uma situação com uma cliente que me marcou muito, foi um conflito entre ela e o filho, e enfim, que envolvia bens. Eu tive esse olhar do tipo, opa, eu acho que agora eu tenho que olhar para as mulheres empreendedoras, mas no sentido de alertar essas mulheres com essa parte dos bens, como que é importante deixar tudo organizado, principalmente se você tem filho, você paga menos imposto, tem uma economia, você tem uma noção de quais são os seus bens, você tem um profissional ali para quando precisar, às vezes, vender, fazer alguma coisa, é um terceiro que não é da família, que vai te orientar e te auxiliar. Então, eu realmente percebi que eu iria auxiliar muito mais essas mulheres estando ali nesse lugar, e seria um trabalho que seria mais satisfatório para mim também, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de prevenir, né, como eu te falei. Então, se eu puder conversar, gosto, gente, de conversa difícil, não. Algumas me esquivo, mas eu sei que isso é importante, se tiver que ter, eu vou me preparar, eu vou ter. Então, esse movimento ali de tentar agir preventivamente, tanto na minha vida como em tudo, respingou em absolutamente tudo, né? Se tiver, por exemplo, agora uma mulher que está assistindo, que ela está entrando num casamento, ela tem a confusão, porque às vezes é uma pessoa que tem uma empresa ou está casando com alguém que tem ali e tal, o que você, agora como profissional da área do direito, dentro dessa questão de direito de família, né, do pré-casamento ali, o que você daria de dica para a pessoa? Obviamente, procure um profissional, mas assim, dentro desse contexto de procure um profissional, por que procurar um profissional? O que ela poderia fazer ali já para tomar algumas precauções, para evitar dor de cabeça futura? Olha, muito complexa essa sua pergunta, porque depende de uma série de fatores, e principalmente no direito de família, eu tenho que avaliar muitos contextos e situações. Então, por exemplo, esses bens estão no nome dela, esses bens não estão? É uma cessão de direito? Não é? Está regularizado? Não está? Então, primeiramente, eu acredito que o primeiro passo é entender quais são esses bens que estão no nome dela, ou se tem bens dela em nome de terceiros. Isso é o mais perigoso de tudo, ainda que seja filho, ainda que seja um tio, qualquer outra coisa, porque pensa comigo, se essa pessoa falecer, a gente não pensa nessa possibilidade. Então, se essa pessoa falecer, e aí, como que fica? Às vezes uma mãe coloca o bem no nome de um filho, mas e se o filho falecer?
É uma coisa que nenhuma mãe gosta de pensar, né? Nenhuma mãe gosta de pensar, é difícil, mas é uma coisa que pode acontecer e você imagina o rolo, daí vai entrar num processo de inventário, vai. Então, ter essa consciência que não é porque, por exemplo, vai sair do nome do filho, vai ir ali para uma empresa que a gente vai criar, né, toda uma arquitetura ali, que não vai ser dele necessariamente, pelo contrário, você vai regularizar uma situação que aí, independentemente do que aconteça com qualquer pessoa da família, quando essa situação acontecer, se acontecer, é uma coisa a menos que eles vão ter que lidar naquele momento, porque isso já vai estar E querendo ou não, sucessão é uma coisa complicada e geralmente vem num momento difícil, né? A gente tá falando de uma morte, a gente tá falando de uma separação, a gente tá falando de né? Às vezes no caso de uma separação, por exemplo, que você tem que separar uma empresa, né? É um momento que você já tá ali numa dor, já tá num incômodo, e aí ainda tem que lidar com a burocracia, ainda tem que lidar com, né? Sim. E tudo que a gente pode fazer para evitar esses sentimentos, melhor. Então, eu trago muito nesse aspecto do tipo assim, você tá organizando tanto para você quanto, e imagina os próximos bens que forem entrando já vão entrar organizados, né? Então tá tudo ali, a gente monta até um esqueminha mostrando esses bens, então ela tem uma visão geral, porque tem empresárias que eu converso que elas não sabem nem quantos bens elas têm. Tipo assim, não sei, tem tanto com um filho, tanto com outro, um tanto no meu nome, então... Complicado, ou seja, a primeira coisa que você tem que fazer é junta toda a papelada e leva num advogado, de preferência a doutora Isadora, né? Isso aí. Pra fazer o levantamento da coisa toda, porque cada um tem um pepino diferente. Eu falo pras pessoas, o normal, o comum é o quê? Você não fazer isso. Então, obviamente, vai ter uma resistência de você mesmo, de postergar, de deixar para depois, assim como todas as coisas importantes que adiamos da nossa vida. Tudo aquilo que é pra gente, que a gente sabe que tem aquele dom, a gente adia e não faz. E com essa parte do planejamento é a mesma coisa, a gente adia algo que uma hora ou outra a gente vai ter que lidar. É um assunto que é tabu, que é a morte. Uhum. Então as pessoas não tocam nesse assunto, mas é algo que a gente tem que falar sobre. Isso eu lembro quando eu tava fazendo faculdade também, quando falar de testamento, assim, com qualquer pessoa, seja nova, seja mais velha, a primeira reação da pessoa é, ai, tá querendo que eu morra? Né? É o comum. Mas é uma coisa que é boba, né? Porque se você parar pra pensar, pode acontecer. Não importa se você é jovem, você pode sair, acontecer um acidente, alguma coisa, e aí como é que fica? Né? Principalmente se tem uma grande responsabilidade financeira envolvida, às vezes tem um filho, alguém ali que tá dependente desses seus bens, tá dependente de alguma outra coisa, né? Então é muito importante. Um advogado e um psicólogo e um médico são as pessoas que você tem que ter pelo menos um de cada, bem pagos, bem né, agenciados ali, porque nunca se sabe. Totalmente. E agora, pra gente encerrar esse episódio, eu queria que você comentasse como você vê, do sua perspectiva profissional, toda essa revolução nas inteligências artificiais que tem acontecido. ChatGPT, criação de imagem, né? Que tem muita gente que está usando o rosto de outras pessoas para aplicar golpe. Agora tem questão de modulação de voz também. As ferramentas de vídeo estão cada vez mais avançadas. Então, nunca foi tão fácil você se passar por outra pessoa e ser convincente, né? Você como advogada e também influenciadora digital, por que não? Como você vê todas essas ferramentas e, ao mesmo tempo, todos esses riscos, né? Olha, eu estava pensando nisso esses dias, porque é uma ferramenta muito boa para desenvolvimento pessoal, muito boa mesmo. Eu acredito que auxilia muitas pessoas, assim, até a fazerem uma tragédia, enxergarem circunstâncias, situações, mas tudo tem os dois lados, né? Então tem o lado bom e tem o lado ruim. O que eu acho disso tudo, acredito que todo mundo está se adaptando. Então é entender que todos nós estamos num processo de adaptação dessas novas ferramentas, até numa questão legal mesmo. Muitas pessoas a gente não tem ainda uma legislação que ajude a identificar, ver o que vai fazer. É uma coisa que me preocupa como uma pessoa que se posiciona no digital, porque é idêntico, né? A gente não sabe até que ponto vão usar o seu rosto e tudo mais. No escritório no meu escritório de advocacia já aplicaram golpes se passando por mim com a foto do meu Instagram.
Então é realmente uma coisa que preocupa muito, mas a gente não pode deixar de olhar para os benefícios também dessa ferramenta para a gente. Então é realmente tomar esse cuidado, todas as precauções ali possíveis e entender que é um risco, né? Como alguém do direito, você acha que deveria haver uma regulamentação ou você acha que dentro do contexto já não vale mais a pena? Não, eu acredito que tem que ter uma regulamentação e eu acredito, inclusive, que eles estão trabalhando para isso. Porque é que o direito é assim, primeiro, a gente não consegue, digamos assim... Criar a lei antes da tragédia. Isso. Eu também sou formado em direito, para quem não sabe, então a gente fala mais ou menos a mesma língua nesse aspecto, tá? Então a gente tem que esperar ali algumas circunstâncias acontecerem para a gente sentir ali a necessidade da criação de leis nesse sentido. Então é tudo muito novo, então é entender que tudo isso daqui não foi feito pra gente e a gente está num processo de adaptação. E acredito que justamente esse risco da IA, ele faz com que seja um apelo para que estejamos ainda mais presentes. Presentes no que postamos, presentes no que falamos, no que compartilhamos. Porque se eu realmente conhecer a pessoa, será que eu cairia tão facilmente assim? Num vídeo, numa coisa assim? Então eu acho que tudo isso traz para nós esse estado de presença que é tão urgente numa era tão automática, tão fácil, tão acessível, tão desconexa. Então, quanto mais presente a gente estiver, mais atentos aos sinais, eu acredito que seria melhor, porque muitas pessoas que são pegas em golpes, em situações nesse sentido, claro que a pessoa que fez, né, gente, pelo amor de Deus, horrível, mas eu vejo que muitas pessoas que são pegas são pessoas que estão ali no automático, às vezes trabalhando, olha, nem pega direito, já faz o Pix, já resolve, sabe? Tá ali só... E a gente tem que começar a se questionar. Então, trazer esse pensamento crítico, desconfiar, não no sentido ruim das coisas, mas de analisar, de se perguntar. E tudo isso é a presença, né? Quando a gente está presente, a gente se questiona, a gente olha, a gente se pergunta se faz sentido ou não. E para você que acha que é complicado e, oh meu Deus, ficar presente, não, é muito complexo, você pode começar, por exemplo, quando você sentar para conversar com alguém, você largar o celular do lado, ao invés de conversar com a pessoa mexendo no Instagram. Né? Que é um exercício pequeno de presença, mas que já faz uma grande diferença. Quer deixar algum recado para quem tá assistindo? Provavelmente as pessoas que estão assistindo já te conhecem, que eu imagino que você que vai mandar esse vídeo para as pessoas, mas fica à vontade. O espaço é seu. Quero agradecer só o convite, obrigada, Pablo. E é sempre um desafio para mim estar falando um pouco da minha história, algo que eu estou me trabalhando. Recado importante é difícil, né? A gente dá, acho que eu já falei tanta coisa, a cabeça tá um pouco assim. Mas acredito que o recado maior que eu gostaria de dar é sobre fluidez, a gente aprender a fluir um pouco mais e confiar na vida, não tentar controlar as coisas. Pelo menos é o que eu tô fazendo, né? Saindo desse lugar. Confie mais na vida. Aí uma frase de legal, outra pra colocar do lado assim na frase do caminho. Eu falo pras pessoas, eu não quero mais lutar, eu quero fluir. Tanto que eu até parei de fazer Muay Thai, né? Olha só que louco. Olha aí o reflexo da filosofia na vida prática. Sim, um dia eu cheguei no meu treino e falei, gente, eu tô lutando contra o quê? Eu não tô lutando mais. O exercício, querendo ou não, pelo exercício, você já faz academia também, né? Então, você tá ali com o corpo em movimento, se fosse essa necessidade. Não sei, eu fiquei apaixonada, assim, pelo yoga e por tudo, e eu percebi que... Olha só. Que não tinha mais aquela Foi raiva. da luta pro yoga. Sim, não tinha mais aquela raiva, aquela coisa. Então eu acho que quando a gente aprende a fluir, as coisas não tem mais aquele peso, sabe? A gente só aprende a confiar na vida mesmo. Tá aí a dica. É difícil, mas vale a pena.